essa, essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, né, reunião semanal, e hoje nós temos a honra de contar com a doutora Mari Alves Miranda, que é graduada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela fez residência de psiquiatria aqui na Unifesp, doutorado em psiquiatria pela Unifesp, e ela se dedica à atividade clínica assistencial. Ela não tem uma carreira acadêmica, mas ela faz umas apresentações excepcionais. Nós conhecemos ela desde alguns anos, que ela já fez várias apresentações aqui para nós. E muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. E o assunto que ela vai abordar é um assunto genérico e que é com o objetivo de fazer nós que temos uma atividade clínica no nosso cotidiano, como que nós lidamos com insônia, ansiedade e depressão na prática clínica, até porque se nós formos enviar os pacientes nossos para o psiquiatra, tem que enviar quase todos, e não dá conta, não tem psiquiatra para atender todos eles, nós temos que, de alguma forma, lidar com essa situação. Muito obrigado, aí, Mari. Obrigada pelo convite, vamos lá. Bom, então vou falar sobre ansiedade, depressão e insônia na prática clínica. Eu coloquei vários slides, alguns eu vou pular com uma certa rapidez. Bom, os transtornos psiquiátricos, como vocês sabem, são altamente prevalentes, eles provocam um grande impacto no funcionamento do indivíduo e ainda são precariamente tratados. Isso porque a identificação desses quadros muitas vezes é difícil, mesmo porque às vezes você está falando de alguns quadros que às vezes são subclínicos, são subsindrômicos, mas também porque as drogas que a gente tem ainda não são perfeitas e infelizmente a gente não tem muitos recursos. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe esse slide que eu achei super interessante, como eu já tinha dito antes, nos Estados Unidos, a grande maioria das drogas psicotrópicas não são prescritas pelos psiquiatras. Os psiquiatras prescrevem muito menos antipsicóticos, muito menos antidepressivos do que os outros médicos não psiquiatras, prescrevem muito menos drogas anti-ansiedade, prescrevem muito menos hipnóticos. Vocês vejam que o não psiquiatra ele prescreve muito mais droga para dormir, e mesmo o lítio, o lítio na verdade é uma droga muito mais prescrita pelo psiquiatra, que é uma coisa da especialidade, mas é surpreendente que os não psiquiatras prescrevam 38% da droga usada nos Estados Unidos. Isso quer dizer que, para mim, sugere que o clínico tem que saber bastante sobre psiquiatria, como são doenças muito prevalentes. Na verdade, a maior parte dos pacientes vão apresentar algum tipo de transtorno ou em algum momento da vida vão se queixar de algum quadro psiquiátrico mais intenso e é importante que vocês tenham uma noção melhor do que se passa. Bom, eu vou falar primeiro sobre a ansiedade. Ansiedade é uma reação normal, né, às situações provocantes e, na verdade, ela pode ser benéfica em variados contextos. O que vocês têm aqui é a curva em U, né, a famosa curva em U, em que ela mostra o seguinte: na verdade, um nível de ansiedade adequada, ela é boa, porque ela aumenta a atenção e aumenta o interesse do indivíduo. Só que há um momento em que ela atinge um patamar ótimo, em que você está interessado, curioso, você mantém a performance. A partir de um determinado nível, se essa ansiedade sobe muito, ela acaba prejudicando a performance e acaba provocando uma ansiedade muito intensa. E aí ela se torna desagradável, desconfortável e ineficiente, pouco adaptativa. Bom, os transtornos da ansiedade, porque então existe a ansiedade normal, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou feliz porque eu vou fazer alguma coisa no final de semana, ou eu estou tensa porque eu estou esperando o resultado de algum concurso. Então essa ansiedade é uma ansiedade normal, mas existem quadros que ultrapassam a capacidade adaptativa do indivíduo, que interferem no funcionamento. Quando há interferência no funcionamento, você deve considerar se aquilo não está se tornando um transtorno. Então a gente vai falar agora dos quadros anormais, dos transtornos da ansiedade. Então, os transtornos da ansiedade diferem das sensações normais de nervosismo ou preocupação e envolvem, então, reações excessivas de medo e ansiedade. É, portanto, uma resposta exagerada, excessiva e mal adaptativa, muitas vezes frente a situações até mesmo neutras, como nas fobias, por exemplo. O paciente está dentro de um elevador, não tem por que ter medo do elevador, é uma situação neutra, mas ele desenvolve uma crise de ansiedade ali dentro. Cerca de 30% da população adulta apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade ao longo da vida.
E os transtornos de ansiedade têm início precoce. Normalmente, a instalação é cedo, muitas vezes por volta da adolescência, e sua incidência é maior em crianças e adolescentes, o que pode estar relacionado ao processo de desenvolvimento do cérebro na adolescência. Esse é um artigo muito interessante que acabou de sair, agora em 2021, de um grupo chinês, falando da importância de estudar o cérebro, de estudar os quadros de ansiedade na adolescência, porque na verdade a gente conhece muito pouco da psiquiatria, a gente conhece muito da psiquiatria do adulto, ainda que não conheçamos tudo, mas a gente conhece pouco sobre a questão do funcionamento do cérebro na adolescência. E como esses quadros começam basicamente nesse período, na infância e na adolescência, seria interessante observar, porque o cérebro da criança e do adolescente não é o cérebro do adulto. Existem características muito diferentes de funcionamento, como é que esses circuitos estão se conversando. Então, seria importante estudar, estudar mais essas idades. Então, os transtornos da ansiedade é uma manifestação intensa de ansiedade, medo e evitação. Esses são os 3 sintomas básicos para você buscar um transtorno de ansiedade. Se o paciente se queixa de ansiedade, se ele se queixa de medo e se ele está apresentando algum tipo de evitação. A ansiedade, normalmente, ela é vivida como uma sensação de antecipação, preocupação em relação ao futuro, normalmente ela vem acompanhada de uma tensão muscular e um comportamento de evitação. O medo é uma resposta emocional, a uma ameaça imediata, e ela normalmente é associada a uma resposta de luta ou fuga, e os comportamentos de evitação são esquivas frente a situações que possam disparar ou piorar os sintomas de ansiedade. O paciente diz, olha, eu não atravesso a ponte para ir para o Morumbi, porque na verdade eu tenho que atravessar a ponte. Atravessar a ponte é uma coisa que é desconfortável. Eu não vou ao seu consultório porque no 10º andar, eu tenho medo de altura. Eu não consigo ir tomar um avião. Ou se eu atravessar a rua, eu posso ter a sensação que o carro vai bater em mim. Ou eu estou dirigindo e eu tenho a sensação que está todo mundo se aproximando muito intensamente, está muito próximo, vai bater no meu carro, eu parei de dirigir. Então, esses quadros, eles são frequentes e a gente acaba tendo que observar. Então, como eu disse, os sintomas são intensos, eles são desproporcionais, eles são inadequados. E a coisa mais importante é avaliar se ele está interferindo no funcionamento cotidiano do indivíduo, o quanto que aquilo impacta o dia a dia da pessoa. Eu gosto muito dessa foto, ela é antiga, 1994, é uma foto do Ledoux, tem aqui, o Joseph Ledoux é um cara que estuda fobia predominantemente, mas eu acho interessante essa foto porque ela descreve o que é o medo. Imagina que você está caminhando numa floresta, de repente você olha para baixo, vê alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Então você pensa que é uma cobra. Quando você olha para baixo, você dá um salto. Esse salto, ele é uma resposta extremamente rápida, ela é automática e ela quem é responsável por essa resposta é a amígdala. A amígdala é uma estrutura na região temporal do cérebro e que, de alguma maneira, te sinaliza quais são os riscos que você pode correr. Então, a amígdala é responsável pelo sistema defensivo. A gente costuma dizer que o sistema emocional tem 2 funções básicas. Ele tem uma função apetitiva, de buscar coisas interessantes, e ele tem uma função defensiva. Essa função defensiva é predominantemente exercida pela amígdala. Ela te alerta sobre situações de risco, de ameaça. Bom, essa é uma resposta de medo normal. Depois, com o passar do tempo, você olha e diz, não, eu me enganei, não é uma cobra, é um pedaço de pau. Tudo se acalma de novo, mas por um rápido instante, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a pressão arterial, você teve midríase, sua musculatura se preparou para você lutar ou correr, tá certo? Então, essa resposta é uma resposta normal do medo. Ocorre que em algumas pessoas, essa resposta do medo se torna mais frequente e ela aparece em circunstâncias não apropriadas ou em situações que não fazem sentido.
Então, os ataques de pânico nada mais são do que uma resposta autonômica que não deveria estar lá naquele contexto e ele aparece. Bom, a ansiedade, ela pode ser, então, separada em dois subgrupos, né? Vocês poderiam pensar que existe um aspecto que é o aspecto do medo e tem as preocupações. Então, existem estruturas discretamente diferentes que comandam esses dois aspectos, a resposta do medo e as ruminações ou as preocupações. Os transtornos da ansiedade, pelo DSM-5, que é da Associação Psiquiátrica Americana, são classificados dessa maneira. Então, são fobias específicas. As fobias específicas envolvem, então, medos específicos. Então, a pessoa tem medo de avião, ou ela tem medo de cobra, e não é necessariamente só naquele contexto. Só de pensar em viajar, a pessoa já tem uma sensação de desconforto. Eu me lembro de quando eu fiz a tese de doutorado, entrevistei uma senhora, e ela dizia, não, eu tenho medo de vaca. Eu falei, mas como vaca? Ela falou, não, então, só de ver aquela vaquinha andando no caminhão aqui na Vila Clementino, já me dá uma sensação de muito desconforto. Então, as fobias, elas aparecem, são respostas intensas de desconforto físico, né, e de mal-estar psíquico, e elas são específicas porque elas aparecem dentro de determinadas circunstâncias. Ou são situações, tempestade, barulho de trovão, ficar fechado dentro do elevador, entrar dentro do avião. E como elas são específicas, às vezes você pode tratar especificamente. Olha, você tem fobia de avião, então, se é só nesse contexto, você pode usar uma droga só para esse contexto. Antes de você entrar no avião, você toma um pouquinho de Rivotril. Quando você chegar dentro do avião, toma um pouquinho mais. Viaja, quando você não usa mais, depois, na volta, faz a mesma coisa. Bom, as fobias específicas são de 8% a 12%. Esses dados são dos Estados Unidos. A ansiedade social é uma ansiedade de falar em público ou de fazer algumas coisas em público. Eu me lembro de pacientes dizendo que tinham dificuldade de assinar cheque, quando a gente assinava cheque, passar no caixa do supermercado, ou de escrever. Pessoas que dizem, quando o professor se aproximava de mim, eu não conseguia mais fazer a prova. Ou de falar como eu estou falando aqui. Eu tenho uma certa fobia social, detesto falar em público, mas enfim, ok, é possível administrar. Então, bom, os transtornos então as fobias sociais, elas ocorrem em 7% da população. O transtorno de pânico, ele acontece em 2% a 3% da população, e são essas crises que você deve ter cansado de ver no pronto-socorro. O paciente começa com a sensação de, olha, de uma hora para outra eu estava dirigindo, comecei a ter uma sensação de falta de ar, uma sensação de que eu vou morrer, alguma coisa ruim está acontecendo, eu acho que eu vou infartar, eu venho para o pronto-socorro. Então, os ataques de pânico acontecem em 2% a 3% da população. A agorafobia é um medo de atravessar lugares abertos ou que você, na verdade, você acaba tendo medo de alguma coisa vai acontecer. Então, você passa a evitar aquelas circunstâncias. Normalmente, a agorafobia, ela está muito associada ao ataque de pânico. Quando o paciente teve um ataque de pânico em determinado lugar, ele passa a ter uma restrição, ele passa a não dirigir mais, ele passa a evitar sair sozinho, nos quadros mais graves. Então, você tem o que a gente chama de agorafobia. O transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno que você tem uma sensação de ansiedade persistente e ela ocorre por volta de 2% da população. E tem isso que a gente vê muito em criança, mas também é possível no adulto, que é a ansiedade de separação. Crianças que não conseguem ficar, por exemplo, longe da mãe. Então, é muito difícil a adaptação escolar, porque a criança tem uma sensação terrível de que alguma coisa ruim vai acontecer, ela não consegue se desgrudar. Mas existe ansiedade de separação também em adultos. Bom, os transtornos de ansiedade, a gente está descrevendo aqui quadros clínicos, na verdade, que vocês veem ali no dia a dia, da psicopatologia, mas, na verdade, eles são decorrentes de alterações cerebrais, de modificações de circuitos neurais
que de alguma maneira deveriam estar compensando esses comportamentos, que deveriam estar fazendo com que o indivíduo funcionasse de uma maneira adequada para ele, e ele não está conseguindo, ele perdeu a capacidade de se organizar e ele está funcionando de uma maneira alterada. Então, os transtornos de ansiedade são provocados por alterações em múltiplas estruturas cerebrais, sugerindo uma rede neural de sustentação para lidar com situações provocantes. Porque essa rede neural, ela existe. Você, na verdade, no dia a dia, você está acostumado a lidar com tudo o que acontece. Em algumas circunstâncias, essa capacidade adaptativa é perdida. Bom, déficits nessas vias levariam ao desconforto somático, então as manifestações físicas, taquicardia, aumento da pressão arterial, midríase, sudorese, sintomas psíquicos, uma ansiedade antecipatória, alguma coisa vai acontecer, medo, e prejuízos cognitivos. Os prejuízos cognitivos têm a ver com, então, determinadas regiões do cérebro que nesse momento já começam a ser também comprometidas e que levam a uma perda da motivação, a queda no desempenho e a um pior funcionamento socioocupacional. A gente costuma achar que todas essas competências, ser capaz de aprender, ler, estudar, isso é uma coisa simples. Na verdade, isso tem a ver com funcionamento cerebral altamente refinado. O cérebro é um órgão extremamente luxuoso e quanto mais difícil determinadas funções, mais luxuosa é essa função de ser executada. Então, na prática, você tem que entender que existe um psiquiatra francês que ele dizia que a capacidade humana mais elaborada não é fazer um cálculo matemático complexo. A capacidade humana mais elaborada é olhar para uma rosa e se identificar e de estar presente naquela circunstância e perceber que você está vendo uma rosa. Então, essa capacidade de interagir, de se conectar com o momento atual, é algo extremamente refinado do sistema nervoso central. E esses circuitos podem estar comprometidos nesses quadros. Bom, como eu disse, essas alterações, elas começam cedo, tanto na infância quanto na adolescência, e isso provavelmente acontece porque o cérebro do adolescente é imaturo, em termos de regulação emocional, o sistema de controle emocional ainda está subativado, isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, porque na verdade a gente está falando de estruturas cerebrais que vão se desenvolvendo, o sistema de condicionamento ao medo ainda não está pronto, o que quer dizer que há uma reduzida capacidade de extinguir o medo. Na verdade, esse circuito que deveria dizer, olha, isso não é bem assim, ainda não está sendo executado de uma maneira plena. O sistema de gratificação é bastante sensível ainda, o que gera uma sensação, as frustrações são lidadas de uma forma bastante perturbadora e há uma resposta aberrante às situações estressantes. Veja que se essas alterações começam na adolescência, é uma questão importante, porque se aquilo começa na adolescência, a chance de haver uma perpetuação daquilo ao longo da vida, eu sou psiquiatra de adulto, mas na prática o que a gente vê é que algo começou muito cedo e que foi de alguma maneira se instalando e que vai tendo repercussão e impacto na vida do indivíduo. Essas estruturas são estruturas cerebrais mais ligadas à resposta de medo. Então, a gente tem aqui a amígdala, o córtex órbito-frontal e o córtex cingulado anterior. Então, essas estruturas são ligadas especificamente à resposta de medo. Enquanto que as obsessões ou as preocupações envolvem circuitos um pouquinho diferentes. Então, você tem ali o putamen, o estriato e o córtex pré-frontal. Por quê? Porque se vocês pensarem, o que são as preocupações? Na verdade, são pensamentos, né? E o córtex pré-frontal está ligado com a questão da linguagem. Então, a gente tem que entender que, apesar normalmente esses componentes são combinados, não há uma coisa separada da outra, mas existem circuitos neurais que, de alguma maneira, permitem esse loop desses circuitos geram esse tipo de sintoma. Está claro? Ótimo. Um dos problemas de quem fica ansioso é que você não consegue saber se você está sendo adequado ou não. É um problema do julgamento, né? É córtex pré-frontal.
Quando eu estava estudando, eu estava pensando, nossa, eu posso falar de mim mesma, porque aí eu vou explicar claramente o quadro. Bom, existem quadros associados aos transtornos de ansiedade. Então, existem aqueles mais clássicos, mas existem outros que são correlatos. Aliás, eu devo dizer que em psiquiatria, a coisa mais importante, dificilmente você pega um quadro único. Dificilmente você diz, esse paciente só tem transtorno de ansiedade. Normalmente você pensa, se você investiga melhor, você vai ver que o paciente tem algum tipo de depressão, ou já teve, porque, na verdade, comorbidade é a coisa mais frequente em psiquiatria. É como se em diversos momentos da vida os sintomas fossem se modificando, porque diferentes circuitos estão sendo ativados em diferentes circunstâncias. Então, normalmente, o transtorno de ansiedade começa na adolescência, depois evolui para um quadro de depressão, abuso e dependência de substância, e aí você vai tendo uma desorganização dos circuitos. Claro, não é sempre assim, infelizmente. Desculpa. Desculpa. Bom, mas de qualquer maneira, é interessante então você não devia ter me dito isso, porque agora eu vou ficar sabendo que estou sendo gravada, agora a fobia social vai piorar bastante. Bom, então, na verdade, então, o que vocês têm que entender é que, na verdade, a gente está falando de circuitos neurais, esses circuitos eles são combinados e dificilmente você consegue separar, porque a gente não trata DSM, tá certo? DSM é um sistema de classificação. As pessoas não respondem, não respeitam a DSM. A DSM está cada vez aumentando o número mais de diagnósticos. Na prática, você tem que entender que naquele indivíduo, como isso está se expressando. Mas então, os outros transtornos associados ao transtorno de ansiedade são transtorno de estresse pós-traumático. É um quadro extremamente interessante, porque na verdade são pessoas que passaram por situações traumáticas, estressantes, foram para a guerra ou foram sequestradas e de repente, do nada, elas estão andando na rua e vem um flashback do que aconteceu e elas têm a nítida sensação de que aquilo está acontecendo de novo. Então, há uma revivescência muito intensa, vívida daquela experiência prévia, o que torna a experiência no momento atual extremamente desconfortável, invasiva e o paciente sofre bastante. Normalmente o transtorno de estresse pós-traumático pode ser muito grave, ele pode comprometer várias outras competências do indivíduo, porque aquilo não acontece só naquele momento, aquilo vai deteriorando o funcionamento da pessoa ao longo nas suas competências diárias. Bom, a gente tem o transtorno de estresse agudo, o transtorno obsessivo-compulsivo, que vocês também provavelmente já viram, são pacientes que têm hábitos sistemáticos, eles têm preocupações exageradas eles têm obsessões, então eles ruminam pensamentos. Se eu me sentar, alguma coisa ruim vai acontecer, então eu tenho que levantar e sentar 3 vezes. Esses pensamentos normalmente são ancorados na situação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, se eu fizer tal coisa, isso vai acontecer. Então, eu tenho que, para não fazer isso, eu tenho que estabelecer algum tipo de ritual. E essas pessoas têm compulsões. Lavam as mãos várias vezes, ou eu me lembro de quando eu atendia no pronto-socorro, chegou um dia um garoto que ele não podia tirar os pés dentro da água, então para onde ele ia tinha que vir, ele era carregado e tinha uma bacia, porque se ele tirasse os pés fora da água, alguma coisa muito ruim podia acontecer. Existem quadros muito graves, mas também não é mais classificado dentro do transtorno de ansiedade, classificado à parte no DSM-5. Mas ainda é ligado ao transtorno de ansiedade. Existem os transtornos de ajustamento, aqueles quadros de ansiedade que você está mudando, ou que tem alguma coisa ruim, difícil acontecendo, e que você tem que se adaptar. E o mutismo seletivo, vocês podem ver isso no pronto-socorro, já vi. O paciente diz, olha, alguém conta, ela não está falando há 5 dias, normalmente falar tem a ver com uma sensação de ansiedade muito grande, etc. Bom, existem diversas drogas usadas, então, para tratar esses quadros. Então, vamos lá. Tratamento dos transtornos de ansiedade. As drogas, na verdade, em psiquiatria tem uma outra questão. É raro você prescrever uma única droga. De um modo geral, pelo menos no primeiro momento, você tem que combinar alguma coisa, porque você não está falando de um único circuito. Mas
polifarmácia é mais frequente em psiquiatria. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês, as primeiras drogas que a gente pensa em usar são os inibidores de captação de serotonina. Existem várias drogas, né? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, o escitalopram e a fluvoxamina, foi a última a ser lançada no Brasil. Elas não são exatamente iguais, elas têm características um pouquinho diferentes, mas elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Elas inibem o transportador de serotonina. Então, na prática, o que ele faz? Esse transportador de serotonina sendo inibido, você aumenta a serotonina. Eu trouxe isso aqui, na verdade, só para explicar que, bom, o que se pensa é que serotonina no neurônio, ela está passando, isso serve para todos os outros antidepressivos na prática, né? O que você tem? O transportador de serotonina se liga aqui, tanto no dendrito quanto no axônio. Inicialmente você tem uma passagem muito precária, porque alguma coisa está acontecendo aqui, na verdade se pensa que esses receptores estão bloqueando a passagem dessa serotonina, estão bloqueando a produção e a passagem. Então, na verdade, você tem um bloqueio o transportador bloqueia então, a entrada da serotonina, aumenta a serotonina. Eu vou passar rapidamente, então você vai vendo que vão havendo mudanças, você vai aumentando a quantidade de serotonina aqui, vão mudando os receptores, tanto no dendrito. E o que acontece? Normalmente, quando você usa a droga, rapidamente aumenta a serotonina fora da fenda. Mas vocês vejam que demora um tempo para que essas mudanças todas aconteçam e cheguem lá do outro lado. Então, esse processo de lentamente liberando a serotonina e ela passando, e modificando o mais importante, esse neurônio pós-sináptico. Então, na verdade, você tem uma alteração de receptor pós-sináptico aqui. Então, você finalmente refaz a qualidade do estímulo. Bom, os antidepressivos, eles fazem isso. Na verdade, vou dar um exemplo, por exemplo, a fluoxetina. Ela não só inibe o transportador de serotonina, mas ela também inibe o transportador de norepinefrina. Então, na verdade, vocês vão ver, e ela também age em 5-HT2C. O que provoca, quando ela aumenta a norepinefrina, na verdade, indiretamente, ela também vai aumentar um pouquinho de dopamina. Então, você tem esses circuitos, eles não são só naquele sistema, eles agem em vários outros sistemas. Sertralina é uma droga que também aumenta um pouquinho de dopamina, é muito discreto esse aumento, além de então bloquear o transporte de serotonina e aumentar a serotonina, ela também aumenta um pouquinho de dopamina, o que provocaria uma certa melhora da capacidade de concentração e da atenção. Na prática, essa quantidade é muito pequena, mas difícil dizer, porque às vezes pequenas concentrações de dopamina no córtex pré-frontal podem melhorar o foco e a motivação. A paroxetina é uma droga um pouquinho diferente, também interfere em vários outros circuitos, e como ela também age no ácido nítrico, ela é uma droga muito usada para quem tem ejaculação precoce, né? Porque, na verdade, ela perpetua, mantém a ereção, mas também é uma droga que complica bastante a libido. A fluvoxamina tem aí essas outras características, ela também age em receptor alfa-1, e o citalopram e o escitalopram. Na verdade, o citalopram foi a primeira droga liberada, e o escitalopram é quase que eles chamam de me too drugs. O que acontece? Ela é um enantiômetro, então ela é uma cópia, né, invertida, espelhada de si mesma, mas talvez seja o inibidor de captação de serotonina mais puro, porque ele age só em serotonina. O marketing do escitalopram é muito bom. Na verdade, é uma boa droga. Quando os estudos mostram uma resposta muito boa quando comparada com outros antidepressivos. Mas, na prática, o que vocês vão ver é o seguinte:
todas as vezes que você usa uma droga serotonérgica, que inibe recaptação de serotonina, ela não age só no sistema serotonérgico, ela age em vários outros sistemas, ela vai interferir em acetilcolina, dopamina, noradrenalina, então, GABA, glutamato. Então, na prática, não existe uma seletividade tão grande assim em relação a essas substâncias. Bom, outra droga que a gente usa bastante nos transtornos de ansiedade, pelo menos inicialmente, mas vocês vão ver muito por aí, são os benzodiazepínicos, né? Então aqui a gente tem, os benzodiazepínicos agem no sistema GABA, bloqueiam as subunidades do sistema GABA. Então você tem o alprazolam, que é o frontal, clordiazepóxito, pouco usado, mas excelente droga, que é o psicocedin, a gente ainda vê pacientes mais antigos usando, o clonazepam, que é o Rivotril, o clorazepato, que é o tranxilene, o diazepam, característica do diazepam, ele tem meia-vida bastante longa, 36 horas, o que quer dizer que se você usar por vários dias seguidos, há um momento que você tem que reduzir a dose. O estazolano, que tal? O flurazepam, que é o Damadorme, lorazepam, que é o Lorax, o triazolam, o senhor não temos mais no Brasil, está faltando aqui o bromazepam, que é o Lexotan, 3 miligramas, que é uma droga bastante usada ainda. Bom, e uma outra droga que também é usada nos transtornos de ansiedade, é mais recente, vem surgindo vários estudos falando da pregabalina. A gabapentina e a pregabalina são drogas usadas para dor, na verdade são usados como anticonvulsivantes, mas são drogas que elevam o limiar de dor, e eles agem nos canais de cálcio. Existem alguns estudos sugerindo que essas drogas, além de ter uma ação ansiolítica, elas também teriam uma ação antidepressiva. São drogas bem interessantes. Elas, na verdade, a pregabalina, por exemplo, é 75 miligramas, mas tem de 25 miligramas, e ela dá um pouquinho de sono. Então, às vezes, é uma coisa interessante de você usar em pacientes que têm, por exemplo, queixa somática, dor, né? É uma droga interessante. A gabapentina também é o Neurontin, é 300 miligramas, então você tem gabapentina é o Neurontin, a pregabalina é o Lyrica, 25 miligramas. Desculpa, eu só vou saber o nome dos originais. Bom, existe na verdade a gente está falando de ansiedade, mas na verdade ansiedade e depressão são altamente correlacionados, são estruturas, aliás, envolvidas muito parecidas, e a própria sintomatologia, há uma forte correlação entre os sintomas de ansiedade e depressão. E, normalmente, fobia simples e fobia social antecede depressão. Esses estudos de segmento mostram isso claramente. Então, quando você pega um paciente com depressão, se você começa a vasculhar e perguntar, ele normalmente apresentou algum quadro de ansiedade, fobia previamente, por causa daqueles aspectos que a gente estava falando da questão da adolescência. Bom, como diagnosticar a depressão? A depressão afeta as pessoas de diferentes modos. Então, essa questão de dizer, bom, é sempre do mesmo jeito? Não. Em cada paciente você tem que olhar e dizer, mas o funcionamento dele está diferente? Ele está funcionando aquém do que ele poderia funcionar? Tem alguma coisa diferente aqui que a gente precisaria ver? Você tem que perguntar para ele, você está bem? Está bom? Acha que você está apto? Você está capaz? Os sintomas podem se apresentar de forma leve, moderada ou grave. As manifestações depressivas podem se iniciar de forma súbita, após algum evento estressor, ou pode ter um curso crônico. Então, às vezes o que a gente pega são quadros muito leves, mas quando você começa a investigar, na verdade está leve agora, mas aconteceu de uma forma muito mais importante alguns meses ou algum período anterior. E aí você tem que prestar atenção se aquilo não está interferindo, se não tem um rabinho ali, se não é melhor tratar e devolver o indivíduo para a competência plena dele. Quando acontece alguma situação estressante, o estresse é altamente conectado aos quadros depressivos, então, porque a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas, na verdade, quando tem algum evento, luto, uma perda importante, uma situação em que a pessoa não está conseguindo ainda entender como vai sair daquilo, isso pode disparar uma crise intensa de depressão. Ou, às vezes, até um quadro que não é tão intenso, mas que está impactando bastante. Bom, ela pode ser aguda
mas pode ter um curso crônico. Então, existem esses quadros que a gente chama de distimia, que são depressões leves e persistentes ao longo da vida. Às vezes a pessoa sente 2 ou 3 dias mal, depois melhora, depois 2 ou 3 dias, mas ela não está funcionando na plenitude das possibilidades dela. Bom, quais são os diagnósticos de depressão? Quais são os sintomas de depressão? Como a gente faz o diagnóstico? Clássico, né? Perda de interesse e prazer para coisa, se sentir para baixo, abatido, desanimado, irritabilidade, é uma coisa porque tudo enche o saco, ganho ou perda de peso, alteração de sono, ou um excesso de sono, ou a falta de sono, a sensação de desamparo e falta de esperança, quer dizer, na verdade, o que significa essa falta de esperança? Uma dificuldade de planejar o futuro. Planejar o futuro é algo extremamente qualificado, porque se vocês pensarem em planejar o futuro, envolve o quê? Capacidade abstrata. Na prática, se você só consegue levar para o futuro um pensamento, um raciocínio, uma abstração. Essa competência é altamente refinada e tem a ver com o córtex pré-frontal. Então, na prática, os pacientes deprimidos estão com uma impossibilidade de planejar e muitas vezes de executar a tarefa, ou seja, eles estão com circuitos que estão comprometidos. Há uma sensação de desamparo e falta de esperança, baixa autoestima, letargia, apatia, perda de energia, às vezes agitação. Se o paciente está muito deprimido, nos quadros de depressão psicótica, você tem muitas vezes uma agitação, uma ansiedade tremenda do paciente, uma inquietação, inclusive motora, dificuldade para se concentrar, tomar decisão, insegurança, medo e pensamentos negativos. Normalmente são ruminações de culpa, ruína, arrependimento, a sensação de desvalia. Então, normalmente ou é a alma, o bolso ou alguma coisa que você fez de errado, né? Então, as pessoas se preocupam e ficam ruminando aquilo repetidamente e você pode ter ideação suicida que precisa ser investigado objetivamente. Você já pensou em se matar? Você tem algum plano nesse sentido? Bom, isso é, na verdade, assim, é importante você, então, nem eu estou vendo aqui direito, mas na prática é aquilo que eu já tinha falado. Bom, e aí vamos falar, isso é um modelo animal para depressão. Os quadros depressivos, o que se pensa a respeito de depressão? Esse artigo foi publicado inicialmente por esse autor, Martin Seligman. Ele é um psicólogo bastante conhecido e ele trabalhava no laboratório para pagar a faculdade e ele observava que os cães que eram colocados, estudados em situações de estresse, depois de algum tempo ficavam arriados. E ele passou a estudar esses animais. Então, o que é esse modelo de depressão? Se você colocar o animal nessa caixa chamada caixa de Skinner, se você colocar o animal nesta caixa e ele receber choque o tempo todo, se ele deitar ele recebe choque, se ele encostar na parede ele recebe choque, a primeira coisa que o animal faz, ele tenta pular para o cômodo contralateral. Se aqui nesse cômodo ele também receber choque, o que vai acontecer? Há um momento em que ele arreia, ele deita no chão e ele deixa de tentar escapar, ele perde a capacidade motivacional e motora de tentar escapar. Eles chamam isso de desamparo aprendido. Bom, se você colocar esse animal numa outra caixa, num outro contexto, em que no primeiro cômodo ele recebe choque, mas se ele pulasse para o segundo cômodo, ele não receberia mais choque, ele deixa de fazer isso. Ele não vai mais explorar o ambiente e tentar escapar. Essa situação em que o animal fica arriado e ele deixa de buscar alternativas para a situação que é provocativa, desconfortável, é então chamada, cunhou-se o termo de desamparo aprendido. Sabe-se que se você der um antidepressivo para esse animal, se você der fluoxetina para esse animal, por exemplo, quando você colocá-lo na segunda caixa, ele busca sair, ele não fica mais arriado. Sugerindo, então, que o antidepressivo provoca alguma alteração em que mantém a capacidade de persistência de escapar dos indivíduos.
Então, o que é um desamparo aprendido? São situações traumáticas que levam a uma sensação do incontrolável, e essa sensação de incontrolável gera esse arreamento, né? O desamparo aprendido, então, é uma resignação passiva, e ela é provocada pela exposição repetida a eventos negativos que são percebidos como inescapáveis. Mas o que é inescapável hoje pode não ser inescapável daqui a 10 minutos. Então, a gente tem que buscar saída o tempo todo. Isso aqui vocês vão me desculpar, eu fiz errado. Bom, essas situações de estresse, elas levam respostas no corpo todo, estão mais acostumados com isso do que eu, mas você sabe que a depressão está associada a vários outros fatores, inclusive processos inflamatórios, aí há uma série de outras coisas envolvidas. E esses são sistemas normalmente ligados ao quadro depressivo. Você tem aqui uma participação do córtex cingulado anterior, do córtex pré-frontal, da amígdala e do hipocampo. E aí, se vocês perceberem, essas diversas estruturas interferem com alguns sintomas específicos. Como o hipocampo está muito ligado à capacidade de aprender e de memória, e também à percepção de localização espacial, não é incomum que os pacientes deprimidos, o hipocampo, na verdade, na depressão, ele está diminuído, há uma atrofia, há uma dificuldade há uma redução das espinhas nos neurônios do hipocampo. Então, a capacidade de aprender e de memorizar está prejudicada nesses pacientes. A amígdala está hiperativada nos quadros depressivos, então você tem uma resposta emocional intensa, tudo fica maior do que seria, e você então fica paralisado. Há uma forte correlação entre a amígdala e o hipocampo, então como a amígdala está sinalizando situações negativas, o hipocampo está entendendo o contexto como negativo, porque o hipocampo tem a ver com a noção de contexto. O córtex pré-frontal, ele a gente está falando de função executiva, então o indivíduo está completamente paralisado, ele não consegue tomar decisão, ele está sem saída, e no córtex cingulado anterior, na medida em que ele está alterado, você também vai tendo uma dificuldade de manter interações sociais, há uma evitação, é muito comum os pacientes dizerem que eles estão quietos, que eles não respondem mais a telefonema, bloqueio o WhatsApp, essas coisas todas. Bom, a depressão e o estresse são altamente conectados, isso porque o estresse altera a neuroplasticidade. Essa mudança na neuroplasticidade provoca mudanças comportamentais, e aí a gente acaba tendo uma redução do número e função das espinhas neuronais, tanto no córtex pré-frontal, como nas células piramidais da região CA3 do hipocampo, e os antidepressivos revertem essas alterações provocadas pelo estresse. Na verdade, isso aqui é o que eu já tinha falado antes, e vamos lá, vocês vejam que o estresse, isso aqui é o controle, o que o estresse faz reduzindo essas espinhas, né? Então, isso a gente vê nitidamente. Você também vê isso em alguns momentos, é muito interessante em estudos com animais, em que você vê na tensão, que seria a tensão pré-menstrual da rata, em que você tem ali rapidamente a mudança hormonal, levando também a uma diminuição das espinhas celulares. Que talvez explique tensão pré-menstrual em algumas mulheres. Você tem a questão hormonal levando a uma alteração dessa conexão neural e, consequentemente, a sensação de irritabilidade, perda de interesse e prazer para as coisas por um período muito curto do mês, né? Qual é o tratamento das depressões? Bom, aí eu vou ter que voltar um tiquinho aqui, vocês me desculpem, mas eu fiz um negócio errado. Então, não, tá bom, já achei ali. Bom, as depressões, elas podem ser só depressões, obrigada, depressões unipolares, algumas pessoas acham que isso não existe, mas então você tem uma depressão, voltou para o normal, depressão, voltou para o normal. Mas, em alguns pacientes você não tem isso, você tem uma depressão e uma discreta aceleração. Isso aqui pode ser uma hipomania, pode ser uma exaltação do humor maior, o paciente fica um pouquinho mais agitado, mais elétrico, falando mais rapidamente. Às vezes pode ser uma coisa muito sutil, muito discreta. Isso aqui a gente chama de depressão bipolar. As depressões bipolares têm tratamento diferente das depressões unipolares. Um pouquinho diferente, sabe? Bom,
Tratamento da depressão bipolar, a gente não pode esquecer dos tricíclicos, ainda são drogas usadas, eu uso bastante nos quadros refratários. Então, a gente tem, já vou falar um pouquinho mais dessas drogas, tem os inibidores de recaptação de serotonina, a gente já falou, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, e os inibidores de recaptação de norepinefrina e dopamina. Tricíclicos, acho que vocês conhecem, são drogas, talvez vocês são muito jovens, provavelmente muitos de vocês não, mas são drogas, no Brasil hoje a gente tem a cloimipramina, que é o anafranil, a imipramina era o tofranil, tiraram do mercado o tofranil, que é um absurdo, mas a gente já encontra genérico a imipramina, é uma excelente droga, a nortriptilina e a amitriptilina. A amitriptilina é o triptanol e a nortriptilina é um derivado do triptanol, é o pamelor. Essas drogas são drogas muito boas, elas são drogas antigas, mas elas dão muito efeito colateral, elas dão muita boca seca, constipação intestinal, ganho de peso. Mas a nortriptilina e a amitriptilina, por exemplo, são drogas muito usadas em quadros de dor. A cloimipramina é droga muito boa para transtorno obsessivo compulsivo e uma excelente droga para ataques de pânico, mesmo em baixas doses, anafranil 10 miligramas, mas é uma droga que a gente usa muito pouco nos dias atuais por causa do efeito colateral. A imipramina é uma droga que se usa bastante, ela é quase que o padrão ouro para tratamento de outras, de conhecimento, com comparação com outras drogas, uma droga extremamente boa. São drogas que a gente chama de drogas sujas, porque vocês vejam, elas bloqueiam tanto a recaptação de noradrenalina quanto a recaptação de serotonina. Então, mas elas são drogas muito eficientes. E aí, só para relembrar, a gente tem a fluoxetina, a fluvoxamina, a Luvox, cetralina Zoloft, paroxetina, aropaxil, citalopram, que é o Cipramil, e o escitalopram, que é o Lexapro. Então, tem os inibidores, os tricíclicos, depois a gente tem os inibidores de noradrenalina e dopamina, que é o bupropion, a venlafaxina e a duloxetina, que é inibidor, então, seletivo de noradrenalina e serotonina, e depois dopamina, vou falar um pouquinho delas, e mirtazapina, que é o Remeron, uma droga que tem um perfil um pouquinho diferente, mas que tem uma ação estaminérgica bastante importante, então é uma droga bastante sedativa, e bem associada a ganho de peso. Bom, vou falar um pouquinho, então, da venlafaxina, porque os inibidores de captação a gente já falou, então vamos lá falar um pouquinho dessas drogas. Então, a venlafaxina e desvenlafaxina. A venlafaxina, ela age em transportador de serotonina e transportador de norepinefrina, e a desvenlafaxina é derivado, é uma substância como se fosse lavada da venlafaxina. Então, a venlafaxina é uma droga extremamente eficiente, uma boa droga, que eu uso com muita cautela, porque como eu trato muito pacientes que são refratários ao tratamento, e normalmente esses pacientes têm depressão bipolar, a venlafaxina é uma droga bastante instabilizadora. Então, eu uso com muito cuidado. Talvez seja por isso que eu não uso... viu, Medina? Está me ouvindo? Hello? Então, é uma droga que eu uso menos por conta disso, porque, na verdade, ela tem um risco maior de disparar hipomania ou mania em pacientes com transtorno bipolar. Então, mas são excelentes drogas. A venlafaxina também tem uma ação analgésica importante, ela age em sistema... Analgésica não, mas ela eleva, ela trata sintomas da dor, então é uma droga interessante. A duloxetina, que é muito parecida com a venlafaxina, mas um pouco menos incisiva, digamos assim, que é o Cymbalta, tem Cymbalta de 30 e 60, dose máxima 120 miligramas, e também é usada para essas questões de dor, e é um bom antidepressivo, então aumenta a serotonina e norepinefrina, e posteriormente um pouquinho de dopamina. E você tem esse inibidor, tanto de norepinefrina quanto de dopamina, que é o bupropion, que é o Elbutrin, vocês devem conhecer, 150 miligramas. A bupropiona é uma droga que ela aumenta a dopamina e parece que ela aumenta um pouquinho a dopamina no córtex pré-frontal. E aí, isso pode ser uma alternativa para déficit de atenção. Então, os pacientes que estão mais inibidos, mais paralisados, podem se beneficiar com o uso de bupropiona. Às vezes, até nos quadros de ansiedade, se pode usar esse tipo de droga, mas elas demoram um pouco mais de tempo para fazer efeito e podem disparar ataque de pânico.
Às vezes a gente usa combinadamente a bupropiona junto com o Wellbutrin quando você quer melhorar ou aumentar algum tipo de resposta. A agomelatina é uma droga que age, então, em receptor melatonérgico, MT1 e MT2, é o Valdoxan, 25 miligramas. É uma droga interessante, porque, em última instância, ela também age em dopamina. Vocês vejam que ela aumenta, em última instância, a norepinefrina e dopamina. E a gente não tem meancerina, mas a gente tínhamos, né, Tolvon não tem mais, e a mirtazapina, que é o Remeron, que é uma droga, então, que age em vários receptores, bloqueando vários receptores de serotonina, e tem uma ação estaminérgica importante. Então, essa ação estaminérgica do Remeron, que tem 15, 30 e 45 miligramas, é uma boa droga, é uma droga que diminui muito a ansiedade, mas é uma droga associada a ganho de peso, importante. Então, é uma questão a ser considerada, mas é uma excelente droga, que também, muitas vezes, a gente usa combinadamente com a venlafaxina, e um potencializa o efeito do outro. E aí você tem, no Brasil a gente não tem mais o nefazodone, mas a gente tem a trazodona, que é o Donarém, que é uma droga muito usada para induzir sono. Na verdade, o Donarém, em doses altas, ele tem uma ação antidepressiva importante, mas a gente está falando aí por volta de 300, 400 miligramas. A gente normalmente usa o Donarém 50 miligramas, combinado com outro antidepressivo para ajudar a dormir. E é uma coisa que ajuda bastante, uma droga que vocês vão ver bastante usada. Então, eu já falei da agomelatina, da trazodona. Então, é interessante porque a trazodona, vocês vejam, como tem antagonismo no receptor H1, receptor estaminérgico, então tem essa questão da sedação. E a vortioxetina. Eu acho que faltou falar aqui para vocês da importância dos prejuízos cognitivos nos quadros depressivos. Como você tem um impacto muito grande do córtex pré-frontal, é muito importante, e talvez esse seja o maior impacto no dia a dia do paciente deprimido, é a incapacidade de tomar decisão, de escolher e de achar uma estratégia para escapar. Isso tem a ver com a inibição do córtex pré-frontal, e isso perpetua o quadro depressivo. Quanto maior o prejuízo cognitivo no paciente deprimido, pior a capacidade que ele tem, é mais severo o quadro depressivo, e ele vai responder pior ao antidepressivo. Então, essa condição de prejuízo cognitivo é algo extremamente importante que precisa ser examinado e levado em conta nesses pacientes. E aí tem essa nova droga, eles chamam de multimodais. Na verdade, os tricíclicos são multimodais, mas eles chamam de drogas sujas. Estou falando do poder do marketing. Agora a gente tem um multimodal, que então é a vortioxetina. É uma droga que age em vários outros sistemas. Em última instância, até em glutamato. Então, é uma droga que age não só em receptor de serotonina, mas tem lá várias outras ações. E, em última instância, ela melhora a resposta dela a esse aspecto cognitivo da depressão é melhor do que os outros antidepressivos. Então, uma droga que hoje a gente usa é o Brintelix de 5, 10, 15, a dose máxima costuma ser 20 miligramas. É uma droga que até 10, 15 miligramas ela é ok, ela costuma dar sintomas gástricos importantes, então alguns pacientes se queixam de dor de cabeça e náusea, etc. Mas é uma boa droga e muitas vezes a gente usa combinadamente, mas é uma alternativa. Bom, e vocês vão ver que o Medina me perguntou a respeito da questão dos pacientes que têm insônia crônica. Muitas vezes os pacientes são tratados com depressão, mas eles ficam com sintomas residuais. E um dos sintomas residuais é exatamente a insônia. Tá? Insônia, dor, falta de concentração, interesse. Às vezes aquilo é muito discreto, mas você não presta tanto atenção, mas aquilo está lá. Isso é importante, porque, na verdade, o que vai acontecer é que você vai perpetuar o uso de outras drogas que não vão tratar aquele quadro. Bom, eu vou falar um pouquinho rápido da neurobiologia do ritmo de sono e vigília. Na verdade, algumas pessoas acham que essa questão da insônia tem a ver com um espectro de
existiria um espectro de despertar, tá certo? Então, existem pessoas que têm sonolência excessiva durante o dia, existem pessoas que são excitadas à noite. Então, existiria uma alteração do funcionamento natural daquele indivíduo. Existem algumas drogas que melhoram essa capacidade de induzir o sono. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é uma tentativa de colocar esse ritmo de sono-vigília em dia. Então, pessoas que, por exemplo, dão muito plantão, que você tem esses suítes, fica difícil, porque você acaba perdendo o hábito, porque, na verdade, quando você sabe, você acorda de manhã, você tem cortisol, que está aumentado, e à noite você tem a produção de melatonina, que faz com que você induza... Cortisol e melatonina são hormônios antagônicos na prática. O cortisol te faz acordar, a melatonina te faz dormir. Só que se você está num ambiente excitante, teoricamente, a melatonina deveria fazer com que você começasse a pensar em dormir quando está escurecendo, quando as coisas estão ficando mais calmas. Se você está no pronto-socorro, muito difícil que essa melatonina comece a ser produzida, até porque por causa da luz. Mas alguns pacientes têm essas alterações também de ritmos circadianos. E, bom, vamos lá falar das... Então, a gente tem a questão do ritmo, que é importante para induzir sono e para induzir vigília. A gente acorda, tem luz, você dispara uma série de circuitos que fazem com que você desperte, e quando anoitece, você dispara outros circuitos que deveriam fazer você dormir. As primeiras coisas que a gente deveria pensar em relação à questão de induzir um sono seria tentar reforçar esse sistema ligado à indução do sono. Então, a coisa que eu mais uso no primeiro momento é melatonina. A melatonina, na verdade, ela é uma chavinha que dispara as comportas do sono. Algumas pessoas usam melatonina 5, 10, 20 miligramas. Na verdade, você não precisa arrombar a porta, você pode simplesmente usar uma chavinha para abrir a porta. Então, a primeira coisa que você tem que usar é melatonina. A gente já tem no Brasil melatonina, por muito tempo eu mandei manipular aqui, mas agora você já encontra de 0,2 nas farmácias. A gente normalmente usa 0,5 miligramas. Existem duas populações. Existe uma população que toma melatonina às 10 e tem sono às 10h30. Na verdade, não é um sono incoercível, mas é uma vontade de ficar quieto. Você vai devagar, querendo se aninhar e procurar um lugar para ficar quieto. Então, é uma coisa bastante fisiológica. Existem pessoas que precisam tomar muito mais cedo, precisam tomar às 6, 7 da noite para que essa droga faça efeito por volta das 11 da noite. Tem uma questão de que a melatonina tem meia-vida muito curta, então você já encontra também melatonina retard aí no mercado. Existe essa outra droga, Halmention, que é o Roserem, 8 miligramas, que também age em receptor melatonérgico. E existe a agomelatina, que é um antidepressivo, que não é necessariamente sedativo, mas como ela age em agonista melatonérgico 1 e 2, e ela tem uma ação antagonista em serotonina, as drogas que agem em serotonina aumentam a melatonina em última instância e, consequentemente, você costuma ter um sono mais reparador. As outras drogas que a gente tem, o Meosan, para uso eventual, é um relaxante muscular, né? Mas que tem uma ação sedativa, ele costuma deixar um pouquinho de resíduo no dia seguinte, mas é uma droga que pode ser usada e não precisa de receita médica. O Fenergan, que é uma droga que às vezes a gente acaba usando por agir em histamina. O Trazodona, como eu disse, o Donarém é uma droga que a gente também usa e que tem uma boa resposta. Existe o Donarém retard, que é 150 miligramas, e os benzodiazepínicos, que são, então, aqueles que a gente já falou, e as que eles chamam de Z-drugs. Essas drogas agem no sistema GABA, e elas têm algumas questões, né? Na verdade, a gente tem o Zolpidem, que é o Stilnox, você tem o Sonata, que é o Zaleplon, tem hoje o Exopiclone, que é o Prisma,
Bom, essas drogas têm elas têm meia-vida muito curta, elas induzem o sono muito rapidamente, elas agem em algumas subunidades do sistema GABA diferentes das unidades dos benzodiazepínicos. Eu confesso que eu uso muito pouco essas drogas, elas têm algumas características. Bom, elas induzem o sono muito rapidamente, quando ela passa o efeito, passou o efeito, então ela não deixa resíduo no dia seguinte, mas elas também interferem na memória. Existem alguns questionamentos se elas podem causar dependência, como os benzodiazepínicos. Elas causam uma coisa chamada sono paradoxal, que é tão mais perigoso e tão mais frequente quanto maior a idade do paciente. Então, o paciente acorda de madrugada, ele faz uma série de coisas, ele volta para a cama e ele não se lembra de nada do que aconteceu. Já aconteceu de paciente meu fazer isso, levantar, ir para o terraço, entrar na cozinha, se lambuzar todo de sorvete, voltar para a cama todo sujo, fazendo um circuito inteiro da cozinha até o quarto, entrar na cama, dormir de novo, no dia seguinte acordar todo sujo de sorvete de chocolate, sem saber o que tinha acontecido. Então, essas drogas são drogas complicadas, sobretudo em idosos, têm que ser usadas com cuidado, elas não são tão tranquilas assim, apesar da indústria dizer que é tudo bem, não é tudo bem. E apesar que existem algumas questões, algumas pessoas, alguns autores, alguns trabalhos mais recentes sugerem que, inclusive, como dormir é vital, se não houver alternativa, você usa. Tá? Então, é melhor, porque, na verdade, o que se acha que a falta de sono é mais prejudicial do que usar esse tipo de droga. Então, porque, na verdade, a falta de sono também leva à dificuldade de concentração, capacidade de trabalhar no dia seguinte, produtividade, aumenta o risco de você bater o carro, de não usar máquinas, etc. Então, alguns autores acham que, na verdade, justifica-se que existam essas drogas e que você use eventualmente. Eu confesso, eu uso muito pouco. Bom, e existem os outros tratamentos não farmacológicos, como o treinamento de relaxamento, o treinamento autógeno, né? Existem algumas terapia cognitivo-comportamental que você pode indicar para o paciente, fazer o que eles chamam de um hábito de sono, né, de ter um hábito, eu faço tais coisas nesse horário, uma higiene de sono, já ir desligando a luz quando você, enfim, está próximo de ir para a cama, não usar as telas que são estimulantes e que bloqueiam a produção de serotonina, etc. Bom, acho que eu consegui hoje, não foram 2 horas, foi só... Da outra vez a gente ficou aqui 1h30, 1h40, não foi? Desculpa. Obrigado, Mary, pela excelente apresentação. Quem está habituado na clínica médica trouxe um número enorme de informações e a maior parte desses medicamentos a gente já teve algum conhecimento dele. O pessoal mais novo, que tem menos atividade clínica, talvez tenha menos... sempre tem alguma dessas questões que o paciente apresenta. Como você mencionou sobre essas drogas Z, quando você vai propor para o paciente iniciar algum medicamento desse, a primeira pergunta que eles falam é se fica com medo de ter dependência, né? E depois se isso não interfere na memória, mas eles falam, e a maioria deles já vai no consultório achando que se eles tomarem uma dessas Z, esse efeito é menor. Acho que isso você também vê. Eu acho que isso é a questão do marketing, né? O marketing diz, não causa tolerância, não tem problema, não tem questão em relação à memória. Na verdade, como eu te disse, como a questão do sono é vital, não dormir também é um problema em relação à questão da memória. Então, você tem que ponderar. Mas o ideal, quando você lida com uma queixa de insônia, é você tentar entender qual é a causa da insônia. O que é que está provocando aquela alteração. Às vezes, você tem um paciente que é extremamente agitado, e ele é agitado o dia inteiro, e daí, na verdade, você tem que fazer um outro diagnóstico. Pode ser que você esteja lidando com um quadro de hipertimia, pode ser que ele esteja ansioso, pode ser que você tenha ali um déficit de atenção,
Não é incomum você ter déficit de atenção e o paciente tem lá dificuldade de prestar atenção e aí ele fica distraído e à noite ele simplesmente não consegue dormir. Ou ele fica ruminando, eu me lembro de uma paciente disso. Ela ficava ruminando a noite inteira o que ela ia fazer, né? E, na verdade, ela tinha um déficit de atenção. E quando você corrige, ela fica ativa e organizada durante o dia e ela, na verdade, as drogas para déficit de atenção, algumas delas, né, metilfenidato, na verdade, tem meia-vida de 4 horas, mas, na verdade, a desvenlafaxina, por exemplo, a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, tem um perfil um pouco mais longo, ou mesmo o Concerta, que é um outro tipo de apresentação, meia-vida ali de 12 horas, o paciente tem uma hora que ele fica exausto, porque você tem na verdade, você tem uma depressão de dopamina a partir de um determinado momento, e aí o paciente consegue dormir muito melhor à noite. Então, é importante você entender que a insônia não é comum, não deveria ser tratada como uma coisa comum. Você tem que entender o que está por trás da insônia, qual é o diagnóstico por trás e tentar fazer esse diagnóstico. Desculpa, só porque alguns pacientes, por exemplo, que têm déficit de atenção, eles são muito eficientes, eles são altamente produtivos. Pacientes que são hiperativos também, ou que são mais excitados, sei lá, eu tenho pacientes que têm uma ciclotimia e são presidentes de banco, enfim. Então, as pessoas podem ser absolutamente funcionais, mas elas têm alguma coisa do sistema que não está deixando que elas descansem à noite. Desculpa. Daniel Rinaldi. Bom dia a todos, bom dia, Mari. Foi um prazer assistir sua aula, inclusive saber que nós somos da mesma origem, da Universidade do Triângulo Mineiro. Né? Que ótimo. Seu Berabense também não? Também. Então, eu queria fazer uma pergunta. A gente trabalha muito com paciente renal crônico, que chega para a gente, passou por vários especialistas e chega com uma quantidade absurda de medicamentos, antidepressivos, remédio para dor, e fica difícil para a gente saber manusear esses pacientes. Você não acha que é um exagero muito grande em termos de prescrições médicas nesse sentido? Muitas vezes sem conhecimento adequado, vamos dizer assim? Queria que você comentasse sobre isso. Tá? Você se formou quando? 78. Tá, então você foi aluno do Dr. Elias, né? Que estava. Então, toda vez que eu faço uma prescrição, o Dr. Elias foi um professor da gente da Faculdade de Medicina e ele dava aula de farmacologia no 2º ano. E toda vez que ele dava aula, ele dizia que qualquer médico que faz uma receita com mais de 3 prescrições não sabe o que está fazendo. Toda vez que eu preencho uma receita, eu penso no Dr. Elias. Eu falo, se o Dr. Elias visse isso, coitado, ele deve estar revirando no túmulo. Na verdade, infelizmente, em psiquiatria a gente usa polifarmácia mesmo, porque na verdade são vários circuitos. Difícil te dizer, é claro que a gente tenta ir limpando isso ao longo do tempo, mas às vezes quando o paciente está no início de tratamento, enquanto ele não responde completamente bem, enquanto ele não sai do quadro completamente, a tendência é que você faça um add-on, que você vá adicionando drogas ao invés de tirar, porque na verdade você não sabe exatamente o que está fazendo o quê. Então, eu acho difícil, talvez você pudesse conversar com um colega que está cuidando do seu paciente e discutir qual é a conduta dele. Até porque, de fato, eu estava lendo até um artigo que eu ia falar com vocês, então fui ler um artigo sobre o uso de psicotrópico e de antidepressivo nos pacientes que estão na diálise. E eu li que os pacientes que estão em diálise, como eles já usam várias drogas, eles, apesar de estarem deprimidos, eles se recusam a tomar mais uma droga para depressão. Então, isso é difícil, sabe, Daniel? Eu acho que talvez valesse a pena discutir com o colega e ver se tem algo que possa ser feito. E você tem razão no sentido de que tem a interação medicamentosa, né? A gente não falou aqui, mas quanto maior o número de drogas que você usa, maior a complexidade e inclusive, interferindo no funcionamento do outro. Então, eu acho que a sua preocupação é absolutamente pertinente. Eu acho que valeria a pena, talvez... Eu acho que os médicos conversam pouco, sabe? Eu gosto de conversar com os colegas que me encaminham, coitado do Medina, eu dou retorno, falo, Medina, o que você acha disso? Tem que fazer assim, né? Porque eu acho que só essa troca, e muitas vezes o psiquiatra não tem o conhecimento que você tem. Então, é importante que você... A gente aprende todo dia, né? É importante você, talvez... trocar. E quando você procura atender alguém com insônia, você pede polissonografia ou vê algum distúrbio do sono que pode melhorar com CPAP, por exemplo?
Eu peço às vezes, existe uma questão, bom você ter tocado nesse assunto, porque na verdade tem a questão da apneia do sono e aí a polissonografia pode ser extremamente importante, mas tem uma coisa mais importante, que é mais frequente, que é perna inquieta. As pessoas, frequentemente, se você pergunta, às vezes passa despercebido, o paciente acha que aquilo é normal, mas existem pessoas que têm uma inquietação motora muito importante nas pernas quando vão dormir. Elas começam a mexer a perna, e isso altera muito a questão do sono. Então, frequentemente você acaba sabendo disso, porque às vezes você pergunta, mas se a mulher reclama que você mexe muito, você dá chute durante a noite, o lençol sai todo desorganizado no dia seguinte, e daí fala, eu não consigo dormir. E às vezes a pessoa tem perna inquieta, e isso é um fator de não dormir bem. E aí na perna inquieta a gente usa promipexol, né? Cifrol, que é uma droga que pode... e que potencializa efeito de antidepressivo. Às vezes você só fica sabendo da perna inquieta que você vai usar o Cifrol, mas você tem perna inquieta? E aí porque o Cifrol aumenta o transporte de dopamina, e aí você acaba... O Gilmar, aqui da neurologia, tem um ambulatório só sobre perna inquieta. E bastante renal crônico tem manifesta esse porque quando você tem baixa de ferro, né, na verdade você também, porque a anemia, a primeira causa de perna inquieta é deficiência de ferro, né? Você encontra em vegetariano, muito comum você encontrar em vegetariano. Boa. A Melanie Custódio, Melanie do ABC. Melanie. Som. Está sem som, Melanie. Então, vou começar de novo. Bom dia para todo mundo. Mari, obrigada pela sua excelente palestra, né? Você acabou abordando inúmeros aspectos que fazem parte do nosso dia a dia com os nossos pacientes, embora a gente não seja psiquiatra, mas como você mesmo disse, são problemas que a gente tem, que a gente mesmo acaba tentando resolver, prescrever e tudo. Mas agora a minha ansiedade é com relação a um aspecto que você abordou do transtorno de ansiedade na criança e no adolescente. E o que eu queria saber é que se a gente, quer dizer, encaminha esses adolescentes para terapia, controle medicamentoso, com um psiquiatra e tudo, se tem uma chance boa de resolver ao longo do tempo, não sei exatamente quanto tempo, né? Mas ou se é um transtorno que ele vai melhorar bastante, mas que, de certa forma, ele fica latente e vai se manifestar, dependendo de uma ocasião favorável, na idade adulta. Essa é uma ansiedade muito grande dos pais, né, de uma maneira geral, e que, de certa forma, a gente acaba participando. Essa é a última pergunta. Olha, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre psiquiatria da infância e da adolescência, né? A tendência, eu sou um psiquiatra de adulto, então na prática o que acontece? Quando você tira uma história longitudinal, isso é extremamente importante, além de fazer uma história familiar, você tem que tirar uma história longitudinal do indivíduo, nitidamente você detecta que esses quadros começaram mais cedo. Eles não foram tratados, na grande maioria das vezes eles não foram tratados. De um modo geral, quando eles são tratados, e se a pessoa tem a sensação de que ela está segura e de que ela está apta, e você devolveu para ela a competência, a qualificação, para que ela possa continuar se desenvolvendo, a tendência é que ela se recupere. Isso a gente vê em todos os outros, mesmo nos adultos, que se você pensar que tem muito mais sequela, a chance é um pouco pior. Na verdade, tudo bem, o adulto tem talvez um pouco mais de recurso, mas pode não ter esse recurso. Então, eu acho que na medida em que quanto mais precocemente você agir, melhor. O que eu não sei é se a gente tem esse diagnóstico tão bem feito nessa faixa etária, até porque falta informação mesmo, tá? Eu acho que os profissionais não são tão bem formados, o número de psiquiatra infantil é muito pequeno, né? A gente não tem esse profissional,
Frequentemente eu vejo adolescente porque você não tem, enfim, outra condição para recorrer. Então, é uma situação difícil, eu acho. Mas, por outro lado, se você pensar que você restitui aquela qualificação, aquela competência daquele circuito, você, consequentemente, vai restituir a competência do indivíduo e ele vai funcionar melhor daí para frente. E lembrando que a adolescência, apesar de ser um período extremo, tem a questão dos hormônios, vários outros fatores intervindo, você tem que levar em conta que é um período também em que as pessoas vão absorvendo muitas coisas, elas aprendem muitas coisas, daí o papel fundamental da escola, extremamente importante a presença de outras pessoas que de alguma maneira influenciem e o estilo de vida do indivíduo, né? Então, eu acho que é possível reparar, é possível reorganizar, acho que sim. Tá, muito obrigada. Mário, antes de te agradecer, eu vou anunciar a reunião da próxima semana, que vai ser mais voltada para a área de economia. Tem o Igor Rocha, que é coordenador da área de economia da Fiesp. Ele vai falar sobre as repercussões do conflito bélico assim, na cadeia de suprimentos, que nós estamos tendo alguma dificuldade assim, na área hospitalar ou em diversas áreas, por causa da forma de como está organizada a globalização, não suporta um conflito como esse. Então, a ideia é discutir algum assunto sobre economia na próxima reunião. Mas eu queria te agradecer muito mesmo. Você não quer fazer carreira acadêmica, mas você está apresentando de uma maneira muito prática, muito pragmática, e que para nós que estamos no dia a dia com atividade clínica, todo o uso dessas medicações, como você mostrou no primeiro slide dos americanos, que a maior parte das prescrições são feitas pelos clínicos. Queria só passar a palavra antes para o Sérgio Draghi, para ele encerrar a reunião. Professor Sérgio Draghi. Ok, Medina. Bom dia, Meire. Você sabe que o Sérgio é responsável por eu estar aqui, né? O Sérgio foi o cara, que o Sérgio também é de Uberaba, né, fez faculdade de Uberaba, e ele é o culpado, porque foi ele que me acompanhou no dia que eu fiz a entrevista para entrar na residência, né, Sérgio? Sim, com prazer e com saudade daquelas épocas boas da formação da gente. Meire, eu achei excelente, você é uma enciclopédia dessa farmacologia, e é muito bom rememorar e talvez várias vezes apresentar para clínicos como é que a gente pode abordar esses transtornos mais leves antes de encaminhar, obviamente, para o psiquiatra. Eu até fiquei tentando fazer aqui um algoritmo de sintomas e, assim, predominante A, predominante B, predominante C. Aí você cai em 3 ou 4 diagnósticos, você fala droga A, droga B. Entendeu? Eu achava, porque tem uma farmacologia enorme já. Né? Eu nem vi você falar sobre a quetiapina. Você comentou sobre a quetiapina? Não sei se eu perdi. Não falei da quetiapina, Seroquel, Porque... Que é um neuroléptico, né? Que a gente acaba... Desculpa. Não, mas de qualquer modo, isso enriquece muito as reuniões. Nós somos carentes disso, precisamos disso. Parabéns. Deixa eu só mostrar para vocês, eu acho que no dia a dia, essa droga, estou falando tanto de droga, esse livro ajuda muito. Olha, vocês viram que vários dos slides são do Stahl, mas esse Prescriber's Guide é muito prático, porque, olha, não sei se eu consigo aqui, mas mostrar para a Medina depois. Vocês vejam, tem todas as drogas, então, digamos lá, sei lá, clomipramina, por exemplo. A droga vem, ele tem, o Stahl é um cara que ele faz muita pesquisa clínica e ele tem muita experiência clínica. Então, o que acaba acontecendo? Ele fala, olha, risco disso, complicação com aquilo, não pode, paciente nefropata, pérolas, se não deu certo, faz isso. Olha, o paciente não respondeu, tenta isso. Então, essa quinta edição já tem a sexta, mas é extremamente útil no dia a dia. Eu acho que talvez eu usei um outro livro, que é o Essential Psychopharmacology, mas esse livro é um livro
simples de consulta e tem praticamente todas as drogas que vocês... Agora todos vão virar psiquiatra. É o jeito mais simples, eu acho. Também, a última palavra é sua. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela apresentação. De novo, assim, super prática. Você vê que eu fiz um monte de anotações que só eu que entendo. E o exemplo mais claro que eu vejo assim de comportamento obsessivo compulsivo é no estádio de futebol. Eu ia muito com o doutor Oswaldo assistir jogo de futebol. Se eu sentasse do lado direito dele, o São Paulo perdia. Eu tinha que sentar do lado esquerdo dele, porque o São Paulo ganharia. E tem uma outra coisa que é um exagero no futebol. Se você tem uma ameaça de gol, você grita gol antes, a bola não entra, ela bate na trave e sai. Então, eu já vi brigas assim entre pai e filho. Você viu pai e filho brigando porque o pai falou antes do bola entrar que ia ser gol e a bola não entrou. Esse é um exemplo assim, do cotidiano nosso que é bem obsessivo compulsivo mesmo. Se eu me encontrar com o Miltinho, que é o outro palmeirense que só reclama, no caminho aqui indo para o consultório, o Palmeiras perde. Gente, obrigada pelo convite. Eu espero... Eu odeio dar aula, o Medina sabe disso, eu detesto dar aula, eu sou super estressada, eu realmente tenho uma certa fobia social, mas os anos, enfim... Mas você não sabe o que é estresse, então. Eu sei, exatamente o que eu sei. Mas essa coisa do aprendizado, essa é a questão mais bonita que eu acho de psiquiatria. O quanto que neuroplasticidade existe. Assim, isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Como a gente pode aprender e aprender a fazer diferente. Eu acho que essa coisa é a coisa mais bonita que eu vejo na clínica, assim, como o paciente muda quando ele você aperta um botãozinho, você aperta um parafuso, e isso a gente aprende com a gente também, né? Obrigado.